Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes e a gente vai mostrar nesse vídeo aqui os capítulos 3 e 4 do curso CyberOps Associate. São os capítulos que falam sobre o Windows e Linux, ok? Bom, logo no início do capítulo a gente tem aqui uma práticazinha que a gente vai fazer em sala de aula. O objetivo desse vídeo é a gente passar mais a parte teórica, tá? Bom, um pouquinho do histórico do Windows. O Windows ele começou com um sistema operacional chamado DOS, na verdade a Microsoft começou com esse sistema, e o DOS é um sistema monotarefa, monousuário, que usava linha de comando. Tá? Alguns desses comandos estão aqui, comandos de cópia e de mover nos diretórios, né? E aí o Windows foi avançando. Aqui estão várias versões do Windows, claro que houve outras versões antes do Windows 7, tá? Mas aqui até chegarmos atualmente no Windows 10, que é o que trata este capítulo aqui. Nós temos a interface gráfica do Windows, que todo mundo conhece, todo mundo usa, né? E essa interface gráfica, ela tem por trás dela todo um sistema operacional, tá? Então vocês têm aqui, eu costumo dizer o seguinte, sempre quando você está em dúvida com como é que faz alguma coisa, você usa o botão direito do mouse, né? Então o que a gente tem aqui são os menus suspensos com várias opções. Claro, esse é o curso CyberOps, vai falar sobre as vulnerabilidades dos sistemas operacionais, né? No caso do Windows, é importante que haja proteção, principalmente você vai conectar o Windows na internet. Então, hoje em dia não existe mais você ter computador e não conectar na internet. Então, o que você tem que ter? Proteção contra vírus e firewall. Isso você tem, vírus, malwares e firewall, né? Isso você tem no Windows Defender. O Windows Defender vem com essa proteção. No entanto, você pode usar também proteção de terceiros. Norton, Kaspersky ou McAfee, né, ou outros antivírus. Se eu tiver algum serviço rodando em background que seja desconhecido ou não gerenciado, eu tenho que tomar cuidado, isso pode acontecer, né? Criptografia, também, o máximo que eu puder eu criptografo os meus dados, né? Já falamos do firewall. Trabalhar também com as permissões de arquivo e compartilhamento, às vezes a gente está compartilhando uma coisa que a gente nem sabe, né? O uso de senhas fracas também é uma vulnerabilidade. E usar o Windows com login de administrador também é uma vulnerabilidade. O ideal é você usar o Windows com um login de usuário. O Windows corporativo já é assim. Quando você efetua login no Windows corporativo, ele é completamente gerenciado. Você não efetua login na workstation, no endpoint com o usuário administrador. Bom, falar um pouquinho sobre a arquitetura do Windows, obviamente que essa figura mostra um resumo dessa arquitetura, né? Quais são os elementos dessa figura aqui? Bom, no topo aqui nós temos aplicações, por exemplo, Microsoft Word, Google Chrome e etc., né? E na base aqui a gente tem o hardware. O que tem? E o usuário está aqui em cima, né? O que tem entre o usuário e o hardware? Tem um monte de coisa, né, pessoal? Bom, primeiro, a gente tem o kernel do sistema operacional. Esse kernel é o núcleo do sistema operacional, que se comunica com a parte de cima e com a parte de baixo. O que a gente tem aqui embaixo? Ligado ao hardware em si, teclado, mouse, memória, processador e tal, tem uma camada de abstração. Para quê? Para que o kernel entenda o código necessário para acessar esse hardware. Então essa camada de abstração ela é muito importante. Tá? Falando em drivers, a gente tem aqui os drivers do modo kernel e os drivers do sistema de arquivos, para acessar o sistema de arquivos. Os drivers do modo kernel acessam o hardware e os drivers de sistema de arquivos acessam o HD. Tá? Nós podemos acessar o kernel do sistema por meio de uma API do Windows, e é isso que as aplicações fazem. Então, as aplicações, por exemplo, o Word, ele recebe mensagens de um hardware, que é o teclado. Para chegar ao teclado, ele usa uma API. Essa API ela vai se comunicar
com o kernel, que por sua vez vai se comunicar com a camada de abstração, que aí sim chega no hardware. Ok? E do mesmo modo, a gente tem os drivers de modo de usuário, tá? Que a API também pode se comunicar. Ok? Então, ou seja, ela pode não passar pelo kernel do sistema operacional, a API do Windows pode dar à aplicação um caminho direto para os drivers. Ok? Isso muito usado em jogos e etc. Então essa é a arquitetura do Windows. Vale falar que em inglês a camada de abstração se chama Hardware Abstraction Layer, HAL. Ok? Aqui falando um pouquinho do que a gente já falou, vamos ao sistema de arquivos. O Windows, hoje em dia, ele usa o sistema de arquivos NTFS. Tá? É claro que no passado, e até nos pendrives, a gente usa o FAT, no caso o FAT32. Tá? FAT16 não se usa mais, raramente se usa. Mas o Windows usa ainda, acessa ainda FAT32 no caso dos pendrives. E tem outros sistemas de arquivos, como exemplo do Mac e do Linux, que a gente não vai ver aqui agora. Tá? O NTFS, ele é um poderoso sistema de arquivos. Tá? Ele possui várias características nativas nele, como, por exemplo, compactação e criptografia. Ok? Vale lembrar que o NTFS é um sistema que ele organiza o disco com um setor de inicialização, uma tabela master file table, uma tabela de arquivos mestre, os próprios arquivos do sistema e a área sim, aqui sim ficam os arquivos mesmo. Então todos esses três aqui para organizar, para eu poder achar, gravar, ler e etc, são índices e aqui eu tenho onde eu gravo mesmo os arquivos. Isso é um sistema complexo, tá, que faz com que o NTFS seja altamente eficiente e seguro. Okay? Dados alternativos são importantes para a segurança, né? Junto com a gravação de um arquivo, eu posso gravar dados alternativos sobre ele. O que é isso? Né? Isso são propriedades que eu adiciono manualmente personalizadas aos meus arquivos que estão no NTFS. Então, o arquivo que está no sistema de arquivos NTFS, ele pode carregar junto com ele atributos que vão muito além daqueles atributos de leitura, escrita e etc. Quando a gente usa o NTFS num sistema cliente-servidor do Windows, o Active Directory, ele adenda, ele coloca atributos, vários atributos, nos arquivos e pastas. Tá? E eu posso colocar na mão aqui por meio desse exercício aqui. Tá? Isso pode ser uma condição de vulnerabilidade, porque uma ameaça pode carregar dentro de um arquivo outras informações. Né? Isso é bastante interessante. Façam esse exercício aqui que é legal. Tá? Falando um pouquinho agora da inicialização do Windows. Né? O que acontece quando a gente liga o botão do computador? Bom, primeiro, eu posso ter o firmware do computador rodando no modo BIOS ou no modo UEFI. Atualmente é mais usado o UEFI porque é mais inteligente. Tá? No modo BIOS, ele depende do Master Boot Record, faz um post também para chegar no Boot Manager. Na inicialização por UEFI, ele usa arquivos do próprio disco para fazer a inicialização e vai direto para o Boot Manager do Windows. O Windows começa aqui. Tá? Daqui para cima é o hardware. O Windows começa aqui, bootmanager.exe. Tá? Daí ele passa por vários processos. No caso, por exemplo, se o computador foi hibernado, né, ele vai direto para o arquivo de dump de memória, descompacta ele e apresenta a tela de login para o usuário. Caso contrário, ele passa por todo o processo de carga, né, do Windows, que passa pela carga do kernel, do ROM e etc., até chegar no login. Ok? Aqui a gente tem algumas chaves importantes de registro, a gente vai ver o registro do Windows em mais detalhes um pouquinho à frente, tá? Mas ele fala dessas duas chaves principais aqui para dizer o seguinte: na hora que o Windows inicializa, eu posso colocar alguns programas para inicializar junto com ele. Tá? Nessa chave de registro estão os programas que inicializam antes do login, ou seja, com a máquina.
E nessa chave de registro aqui, numa subchave desse registro aqui, a gente vai ter a inicialização dos programas depois que ele faz login. Tá certo? Depois que o usuário faz login, ok? Muito bem, falar um pouquinho sobre a ferramenta msconfig. msconfig é uma ferramenta que tem no Windows que ele permite que você configure facilmente como o Windows vai dar boot. Isso é bastante legal para troubleshoot. Por exemplo, se o teu Windows não está funcionando legal, você está desconfiado que alguma coisa está carregando e você não está sabendo, né? Você usa o msconfig para dar o boot sem carregar esses arquivos ou programas de inicialização ou com serviços de inicialização, tá certo? O msconfig também tem mais abas aqui e uma aba interessante de vocês analisarem é essa aba de Tools aqui. Tá? Bom, e quando o Windows desliga? Quando o Windows desliga, ele pode desligar de 3 maneiras, né? Ele pode desligar, na verdade tem mais maneiras. Desligar mesmo, reiniciar ou hibernar. Bom, gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, o Task Manager, é um aplicativo bem legal que a gente tem para monitorar todos os programas, serviços, ou, enfim, tarefas que o Windows está executando ao mesmo tempo. Né? O Windows é um sistema operacional que a gente chama de multitarefa, o que significa o seguinte, significa que ele pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu posso monitorar com o Task Manager quanto de CPU cada processo está usando, quanto de memória cada processo está usando, quanto de disco, quanto de rede. Tá? Ok? Isso é bastante legal. Outro snap-in que a gente tem também é o de serviços. Tá? Esse snap-in de serviços, a gente pode ver quais serviços estão sendo executados. Não vamos ver os detalhes aqui, mas nós podemos iniciar, desligar, finalizar, dizer que ele vai iniciar automaticamente, dizer que ele vai iniciar manualmente. Isso é muito útil quando você quer desligar ou ligar algumas coisas que o Windows não esteja usando, não seja importante para você. Tá? É mais uma porta que você fecha contra vulnerabilidades ao desativar um determinado serviço, principalmente serviços que recebam clientes externos. Alocação de memória. O que acontece? O Windows, assim como qualquer sistema operacional moderno, né, cada aplicativo fica com uma memória separada para usar, uma memória virtual. Tá? Ele fica com um espaço alocado de memória que o aplicativo pensa que é o sistema todo, mas é só dele, é isolado. Desta forma, o sistema operacional consegue isolar problemas. Se por acaso um aplicativo for mal programado, ele tem um espaço de memória dele, não invade o espaço de memória de outros aplicativos, portanto, fica restrito ali. Mesma coisa, é uma questão de segurança, né? Um aplicativo ele pode ser um aplicativo ameaça que queira acessar outros aplicativos. Desta forma, desse tipo de alocação de memória, o aplicativo fica isolado. Tá? Mas existe esse RAM Map aqui, é bastante interessante, é um aplicativozinho que a gente vê qual a memória física que está sendo alocada para esse espaço de memória do aplicativo, que ele pensa que é dele. Tá? É bastante legal. Muito bem. Passando para o próximo tópico, falamos que ia falar sobre o registro do Windows, né? O que é o registro do Windows? O registro Windows é um banco de dados. Tá? O Windows ele armazena toda a sua configuração, a configuração de todo o seu hardware, drivers, aplicativos e etc. dentro do registro. Então é um banco de dados organizado, que o sistema operacional fica acessando e colocando e retirando informações de lá. Ok? O registro do Windows ele é armazenado em várias seções, tá? Essa aqui é o Current User e User. O Classes Root e os dois outros que nós já falamos, o Local Machine e o Current Config, ok? Na verdade, a gente já falou do Local Machine e do Current User, né? Então, o Current User tem o quê? Tem informações sobre o usuário que está conectado no momento. E o Users, informações, as contas gerais, todas as contas de usuário, né?
Classes root é bastante interessante, tem informações sobre o OLE, ou seja, como é que os aplicativos eles se conectam com Windows. Depois, local machine, informações do sistema. Tá? E o current config, perfil de hardware. Tá? Aqui está uma telinha do regedit, que a gente vai ver na hora da aula, né? Essa parte teórica. Né? E a gente sabe que a gente pode entrar aqui dentro desses registros com vários tipos de chave. Tá? Pode ser, por exemplo, registro binário de uma frase, uma palavra ou valor de cadeia. Tá? Esses valores é o que tem dentro das chaves, é o conteúdo que tem ali dentro. Então, a gente tem uma árvore onde a gente tem várias pastas, dentro das pastas a gente tem chaves, dentro da chave a gente tem conteúdo. Ok? Muito bem. Então, como o registro ele contém praticamente todas as informações do Windows, você proteger isso é muito importante. Né? Então, não dar acesso ao registro do Windows é uma das coisas mais importantes que você faz em uma máquina que está conectada à rede. Tá? Aqui tem um laboratório e no final um questionário, tá? Importante para ser feito. O próximo tópico vai falar sobre o monitoramento do Windows, ok? Configuração e monitoramento. Antes, a gente vai colocar aqui uma questão interessante, que é o executar como administrador. Praticamente qualquer programa, você pode executar clicando 2 vezes em cima do programa ou com o botão direito, rodar como administrador. Tá vendo? Então tem essa opção aqui. Essa opção vai te dar direitos privilegiados para fazer coisas com esse programa. Ok? Eu posso também abrir o prompt de comando aqui com o botão direito, fazer Run as Administrator, rodar como administrador. Então você vai abrir um prompt de comando com mais direitos de fazer mais coisas. Perfeito. Aqui a gente tem um snap-in de usuários e domínios locais. Tá? Então, esse snap-in ele é executado por meio deste comando aqui, lusrmgr.msc, tá certo? Então, você utiliza aqui este comando, iniciar e executar este comando, para abrir esse painel aqui, que a gente chama snap-in. Né? Tem vários snap-in do Windows. Né? Aqui dentro você vai poder ver tanto os usuários como os grupos. Mudar a senha, colocar um usuário dentro de um grupo, dentro de outro grupo. Tá? Então, é bastante interessante esse snap-in dos usuários locais. Okay? Outra questão interessante também que existe para você visualizar as configurações ou mesmo configurar o Windows é a linha de comando e uma linha de comando vitaminada, que é o PowerShell. Tá? O PowerShell veio proveniente dos usuários avançados que queriam ter o mesmo poder que eles tinham na linha de comando do Linux, dentro do Windows. Então a Microsoft desenvolveu o PowerShell e por meio do PowerShell você pode fazer virtualmente qualquer coisa no Windows. Qualquer coisa que você faz na interface gráfica, você pode fazer pelo PowerShell. E mais, você pode rodar scripts. E o que a mais você tem no PowerShell? Você tem o que a gente chama de cmdlets e scripts. Então são comandos e scripts especializados que já fazem um monte de coisa de uma vez só. Tá? Então você pode, tem muitos que já vêm com Windows e outros fabricantes podem produzir esses comandos e você agrega ao Windows apenas instalando um pacote. Tá? Bastante interessante. Muito bem. WMI. WMI é o que a gente chama de Windows Management Instrumentation. Tá? É uma maneira de você controlar remotamente o Windows. Olha que perigo, né? Olha que vulnerabilidade que isso pode trazer para a gente. Então, o WMI ele pode ser visualizado aqui nesse snap-in do gerenciamento de computador, aqui embaixo, debaixo dos services. Muito bem.
Um comando legal que a gente tem, que executa na CLI, é o comando net. Esse comando net, a gente pode, inicialmente criado para você configurar as coisas de rede, ele pode fazer muito mais coisas hoje em dia. Tá? Então você vê aqui por meio do net/help, ou net-help, você vê as coisas que ele pode fazer. Tem conta, tem o próprio computador, configuração, tem file, tem share, tem um monte de coisa aqui. Tá? Então são coisas que você pode fazer com esse comando net. E depois vocês podem ver a documentação, né, para ver qual é a sintaxe desses comandos. Ok? Aqui de novo o Task Manager. Por meio do Task Manager a gente pode fazer mais coisas, a gente pode ver o que vai começar, o que não vai começar, né? A gente pode ver várias informações do que está acontecendo atualmente no sistema. Tá? Inclusive, a partir dele, a gente pode abrir também o Resource Monitor para ver quanto está sendo usado de disco, de CPU, de network, por arquivo. A gente pode ver se um determinado processo está usando muito a memória, está usando muito o disco, está usando muito a rede. Você começa a desconfiar que pode ser até uma ameaça. Né? Então ele serve tanto para você monitorar e fazer um ajuste fino na performance, como ele pode também te dar pistas de alguma ameaça que esteja no computador. Tudo bem? Depois, parte de redes. Outro item importante do painel de controle. Você pode acessar essa parte de redes no painel de controle e configurar as redes. Tá? Configurar o adaptador, configurar as redes. Você pode acessar as propriedades do adaptador, mudar a configuração IP, se você quiser. Né? Então, basicamente, ele te ensina aqui como é que você entra para mudar o endereçamento IPv4 ou IPv6 mesmo, do Windows. Tá? Um comando interessante, aliás, dois comandos interessantes são nslookup e netstat. Tá? O nslookup ele vai te permitir fazer buscas DNS na linha de comando. Então, por exemplo, você quer transformar um endereço da internet em endereço IP. Usa o nslookup. Uma ferramenta bastante legal. E o netstat, como o nome diz, é um Network Statistics, é um comando inclusive, esses dois comandos, gente, tem no Linux e tem no Windows, tá? Bastante legal. O netstat, ele te dá o quê? Ele te dá as conexões que estão acontecendo no momento entre o seu computador e algum computador lá de fora e até mesmo, pasmem, entre o seu computador e ele mesmo, tá? Muitos aplicativos, eles têm essa comunicação interna dentro do Windows via rede, mas uma rede dentro dele mesmo. Tá? Então, o netstat e o nslookup são duas coisas muito legais. Muito bem, aqui a gente vai ver, nesse próximo item, como é que a gente acessa um arquivo que está na rede. O Windows ele usa essas barras invertidas aqui para você chegar a um determinado arquivo que está na rede. Então, normalmente, eu uso duas barras, o nome ou o endereço IP do servidor aonde o meu arquivo está armazenado, o nome da pasta, que é o compartilhamento que o servidor fez deste arquivo, e finalmente, aqui pode ter subpastas também, finalmente o arquivo que você quer pegar, ok? Logicamente, se por acaso a gente tiver um cifrão no final de um desses nomes de arquivo ou de pasta, ela fica oculta, ou seja, eu tenho que saber, eu não posso navegar até chegar lá. Eu tenho que saber exatamente o nome completo do caminho para poder chegar ao arquivo, ok? Tudo isso pode ser acessado do Windows Explorer. O Windows Explorer pode acessar arquivos locais ou remotos, ok? Ali na barra de endereços ali você pode colocar esse endereço completo. Outro aplicativo bem bacana é o RDP, o Remote Desktop Protocol, que a gente pode acessar por meio de vários clientes. Dentre eles, o cliente do Windows mesmo, que é o Remote Desktop Connection. Então a gente pode usar esse protocolo para acessar remotamente um Windows. E outros sistemas operacionais também, mas essencialmente o Windows usa esse protocolo para o acesso remoto. É um acesso que vai abrir uma tela gráfica para você, se você quiser, tá?
E é simples, tá? Você põe aqui o endereço IP do computador, usuário e senha, e acessa remotamente o computador remoto. Obviamente, gente, o computador remoto tem que estar com isso habilitado, né? Tem que habilitar, olha, pode conectar em mim. Mais uma brecha de segurança. O Windows vem com isso desligado por padrão. Algumas vezes, algum técnico, alguém pede para quê? Pede para ligar isso, para acessar remoto o seu computador. Aí você liga. Só que depois você esquece de desligar, né? Por isso que é muito importante a gente ter, para esse acesso remoto, para fazer manutenção e etc., não usar o RDP. O RDP é para você fazer acesso remoto a um servidor, ou alguma coisa assim, para você poder configurar ele, mas manter desligado esse serviço. Legal? Alguns labs aqui. Vamos partir agora para a segurança do Windows. Vamos lá, falando um pouquinho mais agora sobre o comando netstat, que está ligado à segurança do Windows. Por quê? Porque por meio do comando netstat eu consigo ver as conexões ativas no momento. Mesmo as ativas, tanto que chegam no Windows, quanto que saem do Windows. Tá? E para eu observar todos esses detalhes, eu uso o comando netstat, mas com as variâncias o quê? -a-bno, tá? Com esses parâmetros aqui, -a-bno. Então o netstat com -a-bno, ele vai te dar aqui todas as conexões. Tá? Esse listening aqui que é bastante importante a gente observar, que são as portas que estão abertas no Windows para receber conexão externa. Tá? Que portas são essas? Aparece aqui, ó. Aparece aqui as portas, ó. A porta TCP, etc. Né? Aparece o aplicativo e aparece o PID, tá? O Process ID dele, ok? E as portas usadas para acessarem externamente aqui o computador, ok? Então a gente visualiza o que está aberto. Se você visualizar uma coisa estranha aqui, você pode ver o Process ID e matar esse processo, tá? Com o comando kill. O que mais que a gente tem de ferramenta de segurança? O visualizador de eventos. O visualizador de eventos nada mais é que um armazenador dos logs do Windows. Tá? Então você tem os logs do Windows, os logs de aplicativos. Tá? Se você tiver outros aplicativos instalados, provavelmente eles vão colocar uma pastinha aqui deles. E por meio desse aplicativo você consegue visualizar os eventos. Eventos críticos, eventos só de informação, eventos de emergência. Então são vários níveis de log que você pode observar e filtrar por meio aqui do Event Viewer. Ok? Bom, não precisa nem falar, gente, o Windows Update é super importante, né? São atualizações do Windows. Então você sempre tem que estar com o Windows atualizado. E hoje em dia essa ferramenta de atualização do Windows 10 é bem sofisticada, porque você pode fazer agendamento de atualização, você pode dizer o que você vai atualizar, o que você não vai atualizar, você pode observar um histórico de atualizações, você pode reverter uma atualização para um estado anterior, caso dê errado. Então é uma ferramenta bastante poderosa, o Windows Update. Políticas de segurança, nós estamos falando de segurança, né, pessoal? Então não tem como não falar de política de segurança. Só que essa política de segurança local. Ou seja, assim como o Active Directory tem policies para você remotamente controlar as workstations, você também pode aplicar localmente as policies. Tá? Então você tem um policy editor, não policy editor, o local policy, local security policy, que é um snap-in também do Windows. Abrindo ele, você pode, aconselho que você não mude isso, tá? Mas você pode visualizar as configurações de policies. Por exemplo, vocês entenderem o que é policy. Você pode dizer que uma policy é que o usuário tenha uma senha de no mínimo 8 caracteres. Que a senha tem que ter complexidade ou não tem que ter complexidade. Outra policy é que o usuário que não é administrador, ele não pode acessar certas áreas do computador. Todas essas são policies que você pode configurar, ok? Muito bem. Temos também o Windows Defender. Tá? O Windows Defender é o antivírus e firewall que vem nativo no Windows. Ele atualmente está numa versão muito boa.
tá, pessoal? Quer dizer, a pessoa que não compra antivírus, fica só com o antivírus do Windows, pode dizer que ele tem uma proteção bastante eficiente, tá? Obviamente que a gente aconselha quem puder colocar um antivírus pago de terceiros, tá? Mas assim, se você for usar um antivírus gratuito, use o Windows Defender, que você está igual. Ok? Aqui como você configura o firewall do Windows, ele tem assim uma granularidade gigantesca. Você pode deixar, por exemplo, um serviço, se você instala um servidor web na sua máquina, você pode deixar abrir para outros acessarem o seu servidor web. Você pode dizer que outros podem fazer ping no seu computador. E da mesma coisa para sair. Eu posso também deixar ou bloquear a saída de tráfego entre o seu computador e a internet ou outro lugar da rede. Tá? Então tudo isso é controlado pelo firewall. Uma coisa legal do firewall inteligente também é que ele pode atuar por aplicativo, não por simplesmente conexões. Né? Então você pode dizer que um aplicativo ele pode acessar tal e tal site, mas não pode acessar outros sites. Um questionáriozinho, né? E aí o resumo e um questionáriozão de todo o capítulo do Windows. Perfeito? Bom, com isso a gente termina a parte do Windows. Vamos agora para a parte do Linux. Perfeito. Nessa parte do Linux, a gente vai ver aqui uma coisa básica sobre o Linux Shell, ou seja, linha de comando, o que é um servidor Linux, o que é um cliente Linux, aprendendo a administrar de forma bem básica o servidor, o sistema de arquivos, apresentando a interface gráfica do Linux, acredito que todo mundo já conhece, né? E trabalhando aí num Linux. Muito bem? O básico do Linux, né? O Linux, ele é o software livre, né? Ele representa o software livre. É o software livre mais famoso que tem, é o Linux. Tá? E ele é relativamente recente, foi criado em 1991, e o Linus Torvalds, ele está vivo até hoje, dando palestras, etc. Tá? Hoje você tem vários sabores do Linux que você escolhe, dependendo da aplicação que você vai fazer. Tá? E aqui tem algumas características importantes do Linux. E no caso do SOC, ou seja, no Security Operations Center, né, você tem o Linux como uma peça fundamental. Porque como ele é software livre, o programador tem muita flexibilidade de adequar as soluções às condições do cliente. Tá? Então o Linux é fundamental no SOC. O SOC, além de utilizar pessoas bastante inteligentes, documentações, etc., usa software normalmente Linux. Esse é um exemplo. O SGIL é um exemplo de software que é um software livre usado no Security Onion, que é uma das máquinas virtuais do curso, né, pessoal? Para trabalhar com segurança. E mostra vários logs aqui e outras coisas mais. Tá? Outros softwares que você usa no SOC, né, que podem ser usados como software livre, né? Captura de pacotes, firewall, gerenciadores de log e etc. Um exemplo típico disso, de uso do Linux no SOC, é o Kali Linux. O Kali Linux é uma distribuição Linux que foi projetada para ter ferramentas, principalmente testes de penetração, tá? O chamado pentests. Tá? Então o Kali é bastante legal, muito utilizado. Obviamente, gente, existem ferramentas mais sofisticadas, tá? Mas assim, o Kali faz muita coisa legal. Então é bastante interessante que é usado ele. Tá? Mas as ferramentas mais avançadas também usam, no centro delas, o kernel do Linux. Com certeza. Bom, aqui o shell do Linux. Normalmente o shell do Linux que todo mundo usa é o Bash. Tá? Que aqui mostra uma interface aqui do Ubuntu, né? De coisas que você pode fazer nessa linha de comando. Isso é como se fosse o PowerShell do Windows. Aliás, o PowerShell do Windows é como se fosse o terminal do Linux, né, gente? Pode fazer tudo o que você quiser ali. Aqui tem os comandos básicos do Linux. Se vocês quiserem aprender mais sobre esses comandos do Linux, tem um curso chamado Linux Unhashed. É um curso de 5, 10 horas.
Você faz o curso no final de semana, tá? É um curso livre, está disponível gratuitamente na página da AB Redes. Se você quiser fazer, é só se inscrever e fazer o curso. É muito bom. Você aprende tudo isso aí brincando. E detalhe, o curso está todo em português. Bastante bacana. Comandos de gerenciamento de arquivo, né? Trabalhando com arquivos textos. O Linux ele tem uma diferença para o Windows. Enquanto o Windows ele armazena tudo dentro do registro do Windows, que é um banco de dados, o Linux ele deixa tudo em arquivo de texto. Todas as configurações que você possa imaginar estão em arquivo de texto. Então, saber mexer com o texto é bastante importante no Linux. E aqui ele está mostrando um editor de texto de linha de comando, que é o Nano, que é um dos mais utilizados. Tá? Como nós já falamos, os arquivos de texto têm muita importância. Nesse caso aqui ele está dando um exemplo, que é o exemplo do hosts, né? Esse é um arquivo legal, que tem no Windows também. É um arquivo de resolução de nomes. Então, se você colocar aqui qualquer nome de um site relacionado a um IP, ele primeiro vai consultar aqui, mesmo antes de consultar num servidor de DNS externo. Então esse arquivo tem que estar bem protegido para que evite, né, de uma ameaça colocar aqui uma entrada IP errada, né? Um laboratóriozinho para trabalhar na CLI do Linux. Questão de cliente e servidor, tá? Bom, os servidores, qual a diferença entre um servidor e um cliente? Um servidor, como o nome diz, ele oferece serviços. A gente pode ter servidor Windows, servidor Linux, tá? Mas ele está focando aqui no servidor Linux porque a maioria absoluta dos servidores da internet é Linux. Então, o Linux ele tem essa facilidade de oferecer serviços e tem a facilidade de você colocar isso de forma segura também. Então, numa situação cliente-servidor, você tem um cliente de um lado, o servidor de outro, e a gente chama de download todos aqueles arquivos que vêm do servidor para o cliente, e de upload o inverso. Aqui estão algumas portas TCP/UDP de alguns servidores mais usados na internet. Aqui a gente tem a figura do cliente, acessando o servidor, e um laboratóriozinho sobre o Linux. Aqui, para a gente exemplificar aquela coisa que a gente já falou do arquivo texto como sendo de configuração, ele vai mexer num arquivinho de configuração do NGIX. O NGIX é um servidorzinho web bastante legal, bem pequenininho, bem levinho, que faz muita coisa. Tá? Então ele vai mexer nessa configuração para a gente ver os efeitos que tem essa configuração. Tá certo? Você vê que são configurações de arquivo texto e geralmente o humano consegue ler e consegue entender esse arquivo texto aqui, principalmente que eles vêm muito documentados, né? Repare que o jogo da velha, ou no Python também é assim, né? Significa comentário. Ok. Falar um pouquinho sobre hardering. O hardering é quando... o que significa essa palavra? É quando você pega um software ou um hardware e torna ele mais forte. Como se você colocasse um colete à prova de balas no dispositivo ou no software. Tá? E como é que você faz o hardering, por exemplo, de um sistema operacional? Ou de uma máquina? Primeira coisa, né, gente? Algumas ações, olha só. Segurança física. Garantir que ninguém chegue na sua máquina, no servidor, estamos falando, né? Ou num switch, ou num roteador, seja lá o que for. Minimizar os pacotes instalados. Só instala o que você for usar. Desativar os serviços não utilizados. Aqueles serviços que você está utilizando agora, vai utilizar no futuro, mas não está utilizando agora, desliga. Usar SSH, ou seja, uma conexão segura. Desabilitar a conta no root, a conta de root, de ficar desabilitada. Importantíssimo. Do Linux é importantíssimo. Óbvio, manter o sistema atualizado, desativar a detecção automática de USB, vocês estão entendendo, né? São coisas que vão contribuir para o hardening. Tá? Você pode ter um script de hardening, você monta ele para fazer tudo isso aí, tá? Ou você pode fazer na mão. Outro elemento importante da segurança também são os logs. Tá? Os logs dos serviços que estão monitorando a minha rede são muito importantes para a gente visualizar incidentes, tá? E tentar, até numa
numa investigação forense, chegar a um ator de um ataque ou algo assim. Tá? Então, você no Linux, ou também no Windows, né, você pode ter o log dos próprios aplicativos, um log de eventos do sistema operacional, os registros do serviço, ou seja, que horas entrou, que horas não entrou e etc. E os próprios logs de sistema. Então está aqui, ó, os diretórios. O Linux ele faz esses logs, muitos automaticamente, muitos não automaticamente, eu tenho que ligar, né? Mas aqui está no varlog, nesse diretório varlog, é que são guardados os logs. Então você vê, repara que tem vários logs, mensagens, autenticação, segurança, etc. Com o comando cat, a gente pode observar aqui que tem arquivo de texto, gente. O log aqui. Tá? Obviamente, à medida que vai passando o tempo, o log vai ficando gigante. Então eu preciso de um software que organize esse log para me mostrar as coisas realmente importantes desse Big Data. Né? O log, para ele virar Big Data, é fácil. Um pouquinho sobre o sistema de arquivos do Linux. Tá? O Linux, atualmente, eu uso o EST4, não tem jeito. Tá? O EST4 é o sistema operacional usado nos discos, esses todos são mais antigos aqui. O NFS é um sistema de arquivo usado para rede. Então, se você quiser disponibilizar alguma coisa na rede, você disponibilizando por NFS, na minha máquina que está remota, eu posso mapear essa disponibilização como se fosse uma pasta normal do meu computador. Tá certo? Então, o Network File System faz isso. O CD File System ele tem tanto no Windows quanto no Linux, mas se cair na prova, se diz que é só o Linux, tá? É assim que cai na prova. Vamos lá. O swap, todo mundo sabe o que é swap, tem no Linux, tem no Windows, serve para, quando acaba a memória RAM, ele usa um pedaço do disco fingindo que é memória RAM. Então, também é um sistema de arquivos próprio para swap, tá? E outros mais aqui. O comando mount vai me permitir o quê? Vai me permitir acessar os arquivos e pastas que estão no sistema de arquivo. Então você tem um sistema de arquivo organizado, tanto localmente como remotamente. E aí, como é que eu vou acessar isso? Eu vou usar pelo comando mount. E aí eu vou dar isso. Normalmente esse comando é dado na inicialização, né? E você monta o sistema de arquivos numa localização no teu computador. Próximo tópico, funções do Linux e permissões de arquivo, né? Muito importante. Nos arquivos, eles podem ter algumas permissões. Estão vendo aqui? Ó? Então você tem uma permissão de read, write e executar, que são definidas para o usuário que está atualmente logado. Você vai no arquivo, dá um ls-l no sistema de arquivos, e você vai ver que ao lado aqui, ó, no lado esquerdo aqui, no ls-l, vão surgir essas coisinhas aqui, tá vendo? Então, o que ele pode fazer? Bom, se o R estiver ligado, ele pode ler. Se o write estiver ligado, ele pode escrever. E se o X estiver ligado, ele pode executar. Se tiver um tracinho, ele está desligado. Se tiver a letra, ele está ligado. Ok? Então, o que o usuário pode fazer? O que o grupo no qual o usuário está colocado, no grupo ao qual o usuário pertence, pode fazer com esse arquivo, e o que os demais usuários podem fazer com esse arquivo. Okay? Se for um arquivo público, vai estar tudo RW. Ok? O comando chmod, tá? O comando chmod, ele muda as permissões desses arquivos. Tá? E é bem simples, você pode usar com as letrinhas, o chmod, ou você pode usar com binário. Interessante, ó, tá vendo? Então, se você, você usa 3 vezes esse binário. Na verdade, você usa aqui em octal, né? Você usa 3 vezes esse número. Por exemplo, se você dá um chmod 777, você vai colocar RWX em tudo do arquivo, para todos. Ok? Então, você pode fazer isso. Beleza. O link rígido e link simbólico é análogo. O link simbólico é análogo ao atalho do Windows, tá? Então, quando você cria um atalho, no Linux você pode criar esse atalho usando o link simbólico, tá? E o comando para fazer isso é ln. Muito bem, aqui está um exercíciozinho de como é que você faz isso. E os laboratórios.
Bom, já a interface gráfica do Linux, que a gente chama X-Window, tá? Ela basicamente tem dois sistemas que são usados pela maioria dos sistemas operacionais, que é o GNOME e o KDE, tá certo? Então, o que é isso, na verdade? É um programa do Linux que, ao rodar, levanta para você uma tela gráfica, semelhante ao Windows, tá? Por meio do qual você pode trabalhar. Então, tem aqui o GNOME e tem aqui o KDE. Aqui tem uma telinha do Ubuntu, ele mostrando o Ubuntu que trabalha em cima do GNOME, né? E as várias elementos da tela, né? Muito bem. Algumas operações que você pode fazer no Linux. Por exemplo, você pode, ele está usando aqui, ele está falando aqui do Ubuntu, tá? Que é uma das nossas VMs, tá? A VM Security Onion roda em cima de Ubuntu. Só para a gente saber como é que a gente faz as coisas nela. As VMs do curso, tá? Então aqui, ó. Quando eu dou um sudo apt-get update, eu faço um update da minha base de dados de atualizações. Não faço nada, na verdade, né? Quando você dá faço nada não, eu atualizo a base de dados. Depois de dar esse comando, eu geralmente faço sudo apt upgrade. E aí sim eu vou fazer uma atualização do sistema operacional e os seus aplicativos. Então esse aplicativo apt, ele é super mega poderoso. Tá? É um aplicativo para atualização, instalação também, né? Quando eu dou sudo apt install, eu instalo. Tá certo? Uninstall, eu desinstalo. Né? Já no outro sistema, que é o Arch, tá? O Arch Linux, ele é usado na outra máquina virtual, na Workstation, na VM Workstation. Tá? E para a gente atualizar ele, a gente usa o comando pacman. Tá? Então, tá aqui a carinha do nosso sistema. Outra questão de prova também, cai na prova de certificação também, o que é um fork? O fork, acho que foi bem traduzido, né? Ele chamou de bifurcação. Né? O que é isso? É um jeito que o sistema operacional tem de aninhar processos. Tá? Eu posso criar um processo e dentro dele criar filhos, e dentro dos filhos criar mais filhos. Então eu vou aninhando os processos de forma a aproveitar aquilo que eu estou fazendo. Tá? Usa a mesma, analogamente a isso, os containers usam isso, essa analogia também, né? De você aproveitar. Se vários processos vão usar a mesma base, para que eu vou criar processos pai diferentes? Cria um processo pai, nele você tem os elementos que você precisa para aqueles processos, e aí dentro dele você cria vários processos filho que usam a mesma base. Então você usa menos memória, usa menos processamento, porque você levanta uma vez só esses procedimentos, tá? Então o PS vai me mostrar quais são os processos que estão em execução no momento no computador. Esse superior aqui esquece, na verdade é top, né? O top é um outro programa, né? Que mostra os processos, mas fica executando em tempo real, tá? Então o top e PS é a mesma coisa, só que o PS dá uma lista e para, e o top ele fica lá parado na tela, que eu tenho que dar um Q para quit, para sair, tá certo? Posso dar o comando kill aqui para matar um determinado processo pelo número dele, tá? Se eu olhar o número do processo, process ID, posso dar um kill naquele número, mato o processo. Bom, engana-se quem acha que Linux não tem vírus, tá? O que é mais buscado pelos agentes de ameaça, né? É mais buscado os sistemas operacionais, ou os sistemas, ou os aplicativos, ou seja lá o que for, que é muito usado. Tá? Então é natural que o Windows seja mais atacado que o Linux, nos dispositivos finais. Já nos servidores, como a maioria é Linux, o Linux vai ser mais atacado que o Windows. Mesma coisa o Macintosh. O Macintosh vai ser menos atacado porque tem menos gente usando. iOS, no iPhone, ou o Android vai ser mais atacado porque tem mais gente. Não é porque um é mais forte ou outro é mais fraco. E sim porque tem mais gente usando. Os caras vão querer atacar mais máquinas, né? Muito bem. Então, vários tipos de malware. Ó, cavalo de Troia, Worms e outros tipos de malware. Eles entram sim no Linux. E também no Android. Tá? E aqui ele está falando em particular sobre o Rocket, tá? Que é um tipo de malware que faz o quê? Aumenta os privilégios do usuário, que não deveria ser autorizado. Né?
Então, essa instalação pode ser automatizada, feita com uma infecção, etc. Ou alguém pode sentar na tua máquina e fazer isso, né? Então, você tem como detectar isso, com a remoção desse rocket. Tá? Então, esse Crocket é um programa popular para verificar se ele tem rocket. Tá? É interessante, porque o rocket ele é fácil de detectar, né? Não está de acordo com as suas políticas. E mitigar, depois é que vem mitigar, né? Muito bem. Nós podemos no Linux também fazer o que a gente chama de piping. O que é piping? É colocar esse comando aqui, esse pauzinho em pé aqui, que é o pipe, tá? Separando dois comandos. De modo que a saída de um comando vai entrar no outro comando. Então você pode executar comandos em cascata. Tá? Para isso serve o pipe. E a gente usa muito pipe juntamente com grep. Para quê? Para a gente pegar dessa saída e fazer um filtro. O que a gente põe depois do grep? Uma expressão regular. Daí ele vai listar aqui somente o que tiver de acordo com essas duas coisas. O ls mais o grep. Aí, pessoal, esse vídeo aqui é bem legal, que ele mostra justamente o rockets e o piping em ação. Ok? Bom, com isso a gente termina esses dois capítulos do Windows e do Linux. Eu espero que esse vídeo sirva para vocês aí para sala de aula invertida, para vocês assistirem antes da aula desses dois capítulos do CyberOps. Até a próxima aula, gente. Um abraço.